Olá amigos, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre a variável nível, cuja aplicação é enorme dentro das indústrias, pois todos os produtos precisam ser armazenados em algum momento, nem que seja por um período de tempo curto, mas os produtos são armazenados em algum tanque, em algum reservatório. E aí, na verdade, quando nós estamos medindo a quantidade, né, de produto que está dentro de um reservatório ou de um tanque, nós estamos medindo o nível desse tanque, tá, ok? Então, inicialmente a gente vai começar a falar sobre as aplicações e ver as medições de forma direta, que são as medições mais simples de nível. Num segundo momento, nós vamos falar sobre as medições indiretas, que vão utilizar princípios físicos como ponte para conseguir fazer a medição de nível, né? E inicialmente aqui gostaria de falar com vocês sobre a unidade no sistema internacional. Como que vai ser feito, na verdade, a medição de nível? Através da altura da coluna do produto dentro do reservatório. Lembrando que para a gente poder fazer isso, o produto tem que estar ou no estado sólido ou no estado líquido. Quando a gente está no estado gasoso, normalmente é utilizado o peso do produto, tá, no interior do tanque, para que a gente tenha uma ideia do nível, ok? Como funciona, na verdade, por que a gente referencia por metro? Vou dar um exemplo simples. Imaginem um tanque de 20 metros de altura. E aí você mede a altura do produto lá dentro do tanque e identifica 10 metros. Como 10 metros é a metade de 20, nós já sabemos que o tanque está com 50% da capacidade dele preenchida, tá ok? Utiliza-se, na verdade, essa questão da altura devido à praticidade, né, à facilidade em relação à medição. Bom, inicialmente, dentro da categoria dos medidores diretos de nível, gostaria de falar com vocês sobre os visores de nível, tá? Que seriam assim um dos mais simples dentro da medição de nível. Eles vão utilizar um princípio da física para justificar o seu funcionamento, chamado teorema de Stern, né? Que é o princípio dos vasos comunicantes. E o que significa isso? Vamos olhar aqui o slide para que a gente possa entender, né? A figura de baixo à direita. Nós vamos perceber que o nível do tanque principal é extremamente igual ao nível do visor que está sendo conectado a ele. Isso porque as pressões, tanto dentro do tanque como dentro do medidor de nível, né, o visor de nível, elas são iguais. Então, independente do diâmetro que o tanque tenha, né, que é um diâmetro muito maior do que o diâmetro do tubo do visor de nível, eles acabam tendo, né, um mesmo valor, eles acabam estando nivelados. Então, qual é a ideia do visor? É ter um dispositivo, né, um tubo de diâmetro muito menor do que o do tanque, para que a gente não retire muito produto do interior dele, que na verdade a gente só retire uma fração como referência para que a gente possa fazer a medição. E do lado de fora do tanque, através desse tubo, um tubo transparente, a gente consiga identificar o valor do nível que tem dentro do interior do tanque, ok? Aqui é como a gente vai encontrar, na verdade, esses medidores na prática, né? Anteriormente nós tínhamos visto o esquemático, aqui nós conseguimos acompanhar os visores na prática. Reparem que existem válvulas na lateral desses visores, que é onde a gente vai fazer as conexões. As válvulas servem para controlar ou não a entrada dos produtos dentro dos visores, ok? Se vocês quiserem pausar o vídeo, é bom para que vocês tenham uma visão mais ampla de como vão encontrar esses visores. Reparem que todos eles são tubos transparentes, alguns com uma escala logo na lateral para que você consiga visualizar o valor de forma exata, outros não, mas visualmente falando vocês conseguem ter uma ideia boa do valor de nível no interior do tanque através dele. Bom,
Na sequência ainda dos medidores mais simples, né, que são os medidores diretos, nós trazemos a régua ou o gabarito. O exemplo mais lúdico que a gente pode utilizar é a medição de nível de óleo dentro do motor, né, de um carro. Você pega uma vareta, né, essa vareta poderia ser essa régua, você conecta ela dentro do sistema e o produto suja a régua para que você consiga ver o valor de nível, né? A mesma coisa ocorre na indústria. Você pode ter uma régua, né, ou simplesmente uma vareta ou algum outro tipo de dispositivo que é utilizado, né, conectado dentro do próprio sistema. O produto suja esse dispositivo e você consegue ter uma referência de nível. Às vezes, dependendo da profundidade do tanque, né, nós podemos ter uma associação de régua mais um dispositivo muito parecido com o morinete que é utilizado na pesca, né? Essa manivela você aciona, essa corda desce com a régua até o fundo, né, do teu tanque, do teu reservatório, e você consegue fazer a identificação do nível, tá certo? Um outro esquema também bem usual, né, e até bem antigo, clássico, é o da direita, onde a gente encontra uma boia e um contrapeso. Nós vamos perceber que quando o nível subir, a boia vai acompanhar. A boia subindo, ela reflete numa descida do contrapeso, correto? Na verdade, a gente ainda pode ver que o cabo está tensionado através de duas roldanas, né? Então isso garante que o movimento da boia vai impactar no movimento do contrapeso, né? E a única observação que tem que ser feita é que nessa régua que está à direita, o maior valor dela está na parte de baixo, está na base, porque quanto mais descer o contrapeso, maior foi o nível, maior foi o deslocamento vertical da boia. Bom, a partir de agora a gente já entra em medidores mais específicos, ok? E o primeiro deles é o displacer. O displacer no inglês é impulso. Eles são medidores chamados de medidores indiretos, porque eles não vão medir de forma rápida, né, de forma objetiva o valor de nível. Eles, na verdade, vão utilizar uma grandeza física, que no caso é o empuxo. Já falo para vocês o que seria o empuxo, eu relembro, né? Como ponte para medir nível. Então vai fazer uma associação de quanto maior for o empuxo, maior é o nível, tá ok? E aí como é que funciona, né? Para quem não sabe, empuxo é uma força normal provocada pelos líquidos, pelos fluidos, tá ok? Então, na verdade, esse dispositivo em formato de cilindro do displacer, ele vai ser submetido a um determinado tipo de produto. Conforme o nível for subindo, maior vai ser a força de empuxo sobre ele, correto? E quanto maior for essa força de empuxo, automaticamente, independente de ser uma estrutura analógica ou digital, mecânica ou eletrônica, pode-se fazer a associação de que quanto maior é o empuxo, maior é o valor de nível. Então é essa ponte que é feita com o empuxo por esse medidor chamado de displacer, ok? A gente pode acompanhar tanto a versão analógica à esquerda como a versão digital à direita. O próximo da sequência de medidores indiretos é o ultrassom, que na verdade vai estar utilizando ondas sonoras para fazer a identificação de nível. O desenho da esquerda, né, a figura da esquerda, ela dá uma visão bem legal de como a gente poderia encontrar o ultrassom. No caso, a gente tem um reservatório aí gigante. E aí, qual é a ideia? Ele vai emitir uma onda sonora. Essa onda sonora vai bater na superfície do produto e vai regressar, ok? Quanto for menor o tempo desse regresso, esse trajeto for rápido, quer dizer que o nível está alto. E automaticamente, se essa onda sonora demora a regressar, né, para o detector do instrumento, quer dizer que esse nível está baixo, tá ok? Então basicamente é esse o princípio. Nós vamos fazer aqui uma demonstração simples
a onda sonora veio, bateu na superfície e ela regressou. Isso vai demorar um tempo para acontecer, correto? E aí, automaticamente, quanto maior for esse tempo, menor é o nível, tá ok? Bom, nós temos aqui um esquemático para ajudar melhor ainda, né? No caso, a gente tem o sensor, a distância onde ele vai fazer a medição, tá certo? Nesse caso, fiquem abertos, pode ser ultrassom ou até mesmo outro tipo de sensor. Os 3 fios, 2 de alimentação e um outro de retorno. A onda sendo refletida, né, batendo na superfície do produto e regressando. E de acordo com o tempo que ela vai demorar, automaticamente nós já conseguimos identificar o valor de nível. O próximo que nós vamos falar é o radar, né? São instrumentos que trabalham com ondas, mas não ondas sonoras, ondas magnéticas, que podem ser calibradas às vezes para atravessar determinado tipo de produtos, porém ricochetear em outros. Então, olha só, nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, nós temos um produto com 2 fases, eles ainda são uma mistura heterogênea, a gente consegue identificar produtos diferentes, mais uma hélice de um agitador, né, para fazer a mistura desses produtos. De acordo com a calibração, né, eu posso ter num primeiro momento a onda para medir a superfície do primeiro produto, né? Posso ter o instrumento atravessando a superfície do primeiro produto, porém não conseguindo atravessar a pá da hélice, e ainda posso ter um ajuste para que ele atravesse o primeiro produto, a pá da hélice, e só ricocheteie quando encontrar o produto que está abaixo, né? O produto mais denso. Então, nesse tipo de medidor, dentro da automação, eu consigo identificar o nível do produto 1, do produto 2 e o posicionamento da hélice. E automaticamente, né, com isso, eu consigo monitorar se as proporções estão exatas, se a quantidade de produto 1 e 2 estão dentro das especificações. Isso, por exemplo, poderia ser uma reação, então precisa de valores exatos, né? Essa hélice, onde eu vou posicionar ela? Eu vou posicionar na transição dos 2 produtos? Eu vou só agitar o produto de cima? Eu só vou agitar o produto de baixo? Então, tendo essas referências, eu consigo fazer todos os ajustes, tá ok? O medidor por radiação, esse na verdade é um dos mais precisos, talvez o mais preciso dos que nós estamos falando aqui. O grande problema é que esse tipo de instrumento ele emite uma partícula chamada de partícula gama, tá? Uma partícula que é nociva à saúde humana. Então, esse medidor não pode ter contato com o operador, tá ok? E o que acontece? Você vai ter uma fonte de radiação, né? Essas partículas, dependendo do trajeto que elas vão ter, né, para poder atravessar até o detector, elas podem sair da fonte de radiação em maior ou em menor quantidade. E qual é a ideia? Quanto maior for a quantidade de produto, maior é a dificuldade que essas partículas possuem para atravessar. Então, na verdade, o detector, quando ele está recebendo poucas partículas, ele já subentende que o valor de nível aumentou. E quando o nível está abaixo, que o caminho está mais livre, a quantidade, né, de partículas por radiação aumenta. Então ele vai fazendo essa analogia. Quanto maior é a quantidade de partículas, menor é o meu nível, tá certo? Na verdade, nesse detector, nós vamos ter uma placa que vai conseguir absorver essas partículas, sendo sensível, né, a elas, e de acordo com essa quantidade, ele vai conseguir fazer o valor da medição de nível. Bom, o borbulhador, também utilizado, né, hoje em dia não tão utilizado, ele principalmente nesse esquemático, ele é a versão mais antiga dele, a analógica, que basicamente é o seguinte: se nós formos olhar,
essas borbolhas, para elas conseguirem entrar dentro do produto através dessa agulha, elas precisam vencer a altura da coluna do líquido desse tanque, né? Elas, para penetrarem, elas têm que empurrar o produto. E aí, logicamente, que quanto maior for o nível, mais difícil é para que essas borbolhas consigam penetrar dentro do tanque. Então é feita uma analogia: quanto maior a pressão necessária para que o borbulhador consiga injetar ar dentro do produto, maior é o meu valor de nível, ok? É feita essa ponte. No esquemático, nós podemos perceber que existe uma reguladora, né? Nesse caso aí, um medidor, você teria um operador acionando essa válvula reguladora para a quantidade de ar comprimido, né, necessário para gerar as borbolhas no interior do tanque. E o indicador que está acima é o indicador de pressão, cuja ponte é utilizada para medição de nível. Então ele entra na categoria de medidores indiretos. Eu utilizo pressão para conseguir fazer a medição de nível.